Quero agradecer a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Agradecer porque abre as portas para que o Senhor Jesus e sua Santíssima Mãe entre em sua casa, entre em seu coração. É por isso que estamos aqui reunidos nesta tarde, neste grande dia que é o dia da anunciação, da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 25 de março, é o dia em que celebramos o evento principal de toda a humanidade. É o dia em que o Verbo se encarnou. Não existe religião na história da humanidade em que um Deus tenha se feito homem, a não ser a nossa religião católica. E isso é motivo de muita alegria. Isso é uma solenidade em que a igreja faz questão de celebrar com muita alegria e muita vivacidade. E eu quero me apresentar antes de começar aqui a nossa partilha, a nossa simples partilha. Eu me chamo Áurea Maria, sou missionária da comunidade há 20 anos. Sou estudante de teologia, estou no meu 4º ano, por isso peço a sua oração para que nosso Senhor me conceda a graça de concluir da melhor maneira este ano e que eu possa de fato colaborar com a igreja, da qual sou filha. E é isso mesmo, é esse mesmo anseio do meu coração, colaborar para que Jesus seja mais conhecido e mais amado através dos estudos. Como me foi pedido, nós vamos hoje partilhar um pouco sobre este mistério, que é a encarnação do Verbo. E também vamos tocar no mistério de Nossa Senhora. Porque a Mariologia, ela é totalmente relacionada à Cristologia. Não há como falar de Nossa Senhora sem falar de Jesus. Então hoje nós vamos buscar penetrar neste mistério da encarnação, mas também no mistério da Virgem Maria. Jesus Cristo, ele deixou para a igreja 3 mistérios. Ele deixou os sacramentos, os mistérios sacramentais, o Espírito Santo, e o 3º mistério é a Virgem Maria. E hoje nós vamos buscar penetrar neste mistério da Santíssima Virgem. Então, eu quero começar proclamando esta palavra do anúncio do nascimento de Jesus. Já pedindo mesmo a graça ao Senhor, que na medida em que eu for proclamando, em que eu for lendo, a gente já possa ir se dispondo a penetrar neste mistério, porque a palavra de Deus é viva por si só. Ela é penetrante, é ela que transforma as nossas vidas. Por isso eu quero ler com todo o meu coração, em honra a Nossa Senhora e a nosso Senhor Jesus Cristo, esta palavra que se atualiza no dia de hoje. Então, a passagem bíblica está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 ao 38. E São Lucas, o evangelista que narra a anunciação sob o prisma de Nossa Senhora, ele diz assim: quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamado estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse:
eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se dela. Palavra do Senhor. Eu vou buscar mostrar para vocês como que a igreja, ao contemplar este mistério da anunciação do Senhor, melhor dizendo, da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, ela compreende do ponto de vista teológico, doutrinário. O Papa São João Paulo II, ele se exprime acerca deste grande dia que é o dia da anunciação do Senhor. Ele se exprime dizendo o seguinte: no desígnio salvífico da Santíssima Trindade, o mistério da encarnação constitui o cumprimento superabundante da promessa feita por Deus aos homens depois do pecado original, depois daquele primeiro pecado cujos efeitos fazem sentir o seu peso sobre toda a história do homem na terra. E ele coloca aqui a palavra de Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho, onde o pai diz assim a Satanás: porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te esmagará a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Então, o Papa João Paulo, ele fala sobre esta questão do cumprimento da promessa. Vocês imaginem que desde então, lá depois do pecado original, em toda a história da salvação, o povo eleito, ele vivia à espera da grande manifestação do Messias que viria libertar Israel do pecado, que viria libertar Israel da escravidão. Em toda a história da salvação, esse mistério, ele é perpassado. Imagine que é no dia de hoje que esse mistério se cumpre, na encarnação do Senhor. E o Papa João Paulo II continua: e eis que vem ao mundo um filho, a descendência da mulher, que vencerá o mal do pecado nas suas próprias raízes. Ele esmagará a cabeça da serpente. O Senhor Jesus, ele já esmagou, mediante o mistério pascal, do qual estamos aí prestes a celebrar. Sexta-feira Santa se aproxima, Páscoa, onde vamos cantar esta grande vitória de Jesus sobre o pecado. Jesus já venceu o pecado. Ele esmagou Satanás com a sua entrega, com a sua paixão, morte e ressurreição. E Ele quer que acolhamos esta salvação. São Tomás de Aquino vai dizer que Jesus, ele veio para nos libertar de dois males. Primeiro é o pecado da ignorância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o outro mal, que é o pecado, o qual Jesus ele venceu, se doando, se entregando, por amor a cada um de nós. E é muito interessante que São Lucas, ele vai trazer esta passagem bíblica toda baseada no Antigo Testamento. Em cada versículo, São Lucas, ele traz para nós um sentido teológico, um sentido de cumprimento das Escrituras. E esta perícope, além de ser considerada como cumprimento das promessas, ela é também compreendida como continuidade das cerimônias da aliança. Desde Moisés, lá no Monte Sinai, da primeira aliança, conhecida também como Antiga Aliança, onde o Pai, ele realizou lá com Moisés, e o povo disse sim. Moisés ia transmitindo esta aliança, que foi também ali marcada pela lei, pelo decálogo. Então, a vivência do decálogo era assim, uma forma deles cumprirem, colocarem em prática, serem fiéis à aliança. Então, São Lucas ele vai nos mostrar que a narrativa de hoje, ela segue essa perspectiva. E na perspectiva da antiga aliança, ela era marcada pelo mediador, que era no caso de Moisés, e pela resposta do povo. E São Lucas vai mostrar que o anjo, quando ele se apresenta a Nossa Senhora, ele é este mediador. E Nossa Senhora, ela resume o povo eleito. O povo eleito é ali representado por Nossa Senhora. E ela diz sim. E ali, Nossa Senhora, ela inaugura, meus irmãos,
a nova economia da salvação, cujo ápice é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês imaginem que no dia de hoje, nós temos a inauguração da nova economia da salvação, porque a salvação no Antigo Testamento era compreendida como promessa. O povo eleito, ele esperava o Messias, que viria trazer a libertação. Mas Nossa Senhora, ela inaugura esta nova economia a partir deste relato lucano, em que ela diz o sim, e ali ela inaugura esta nova economia com a encarnação do Verbo em seu seio, e ali o Verbo, ele assume a carne puríssima de Nossa Senhora. Então Maria, ela é a representante do povo eleito, que correspondeu ao desígnio de Deus com o seu sim, e ali ela muda totalmente o rumo da história humana, porque o próprio Deus, ele se fez carne em seu Verbo. Por isso existe um antes e um depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, vai dizer a Lumen Gentium, Constituição sobre a Igreja, no capítulo 53, vai dizer que Maria é a mãe do Filho de Deus e por isso filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo. E por este insigne dom da graça, ela leva vantagem a todas as demais criaturas do céu e da terra. Imaginem, Nossa Senhora, ela está acima de todas as criaturas, dos anjos, dos arcanjos. Ela está acima de toda e qualquer criatura na hierarquia celeste. E na hierarquia terrena também. Na hierarquia universal, se assim podemos dizer. A Lumen Gentium vai dizer que ela leva vantagem a todas as demais criaturas do céu e da terra. Então a resposta de fé, que era típica do povo eleito em relação ao pacto com Javé, é agora transposta para os lábios de Maria. Olhem que lindo. Israel, concentra-se nela, realmente ela é a filha de Sião. E o relato da anunciação, ele é constituído por 3 partes. Vou estruturar dessa forma para que a gente possa compreendê-lo melhor, para que eu também possa sintetizá-lo. O tempo é curto, né? Sendo que a primeira parte, o anjo lhe apresenta boa nova, chamando sua atenção para a consideração de tão grande realidade. Então, do versículo 26 ao 30, a primeira parte, na qual o anjo chama Maria para a consideração deste evento. A segunda parte, ela é concernente à origem humana de Jesus, dos versículos 31 ao 33. E a terceira parte diz respeito à origem divina de Jesus. Afinal, Jesus é homem e é Deus. Então, do versículo 34 ao 37, nós temos aí uma explicitação sobre a origem divina de Jesus. E, por fim, o diálogo é encerrado com a correspondência de Maria com o seu sim. Perante o desígnio divino, Maria diz sim. Hoje é o dia do sim. Hoje é o dia do grande sim da humanidade. E é por causa desse sim que nós estamos aqui, se assim podemos dizer. O sim da Virgem Maria nos proporcionou vivenciarmos esta fé, da qual ela é modelo. A fé na Trindade Santa, a fé em seu Filho Jesus, nosso Deus e Senhor. Então, vamos compreender um pouquinho sobre a primeira parte da anunciação. Como eu disse, do versículo 26 ao 30. O anjo, ele mostra que o nascimento de Jesus está ligado à história do nascimento de João Batista. Muito interessante. Sobretudo do ponto de vista cronológico, porque o anjo vai dizer assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. No 6º mês, o anjo está se referindo aqui à gravidez de João Batista. Então, os estudiosos, eles dizem que os anúncios do anjo Gabriel, tanto a Zacarias como a Maria, eles exprimem um paralelismo que demarcam o tempo messiânico escatológico. Vamos entender isso. Por que demarca este tempo messiânico escatológico, essas aparições?
O dicionário de Mariologia vai dizer assim: a aparição a Zacarias, prestem bem atenção, que coisa maravilhosa. A aparição a Zacarias ocorre no templo de Jerusalém, à direita do altar do incenso. Estamos, portanto, no lugar mais sagrado de todo Israel, ponto culminante de expressão da antiga aliança. A aparição a Maria, ao contrário, se dá em uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, considerada dos gentios, isto é, dos estrangeiros. Já a partir deste prelúdio, Deus ele dá a entender que a sua morada não estará mais ligada ao templo de Jerusalém. Olha que maravilha. É um prelúdio de que a morada de Deus não estará mais ligada ao templo. E a gente sabe que, que realmente o tempo do templo passou. Qualquer canto deste mundo, por mais negligenciado, pode ser muito bem o santuário da sua habitação, da habitação de Deus. Nazaré, e obviamente a pessoa de Maria, aparece como sinal do universalismo cristão. Ou seja, a partir do anúncio a Maria, Deus ele pode se fazer morada em qualquer um de nós. Olhem que maravilha, olhem que bonito. Por isso que demarca o tempo messiânico escatológico, porque antes mesmo da encarnação do Verbo, o templo era um lugar onde Deus se manifestava. Nós vimos lá, depois no anúncio de Zacarias, você pode pegar a sua Bíblia, leia aí o capítulo 1 de São Lucas, em que São Lucas ele vai narrando que foi lá no templo em que Zacarias ele recebeu a manifestação do anjo. Mas na anunciação a Maria, Deus ele está marcando um novo tempo na história da humanidade. O tempo em que ele se faz morada no coração de todos aqueles que se abrem à sua presença. Então, São Lucas dá continuidade ao relato, mostrando que o anjo inicia o diálogo com Maria, proclamando alegria messiânica, com as seguintes palavras. Quando o anjo diz assim, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Esta é uma expressão repleta de sentido teológico. Vamos entender um pouco. O mariólogo René Laurentin, um dos maiores da igreja, ele que esteve como um dos elaboradores do capítulo 8º da Lumen Gentium, a Constituição sobre a Igreja, ele vai dizer o seguinte acerca dessa expressão, alegra-te cheia de graça. Ele vai dizer, com efeito, a primeira palavra do anjo, kairi, em grego, que significa alegra-te, não corresponde à saudação ordinária, desejando paz. É o eco dos anúncios da alegria messiânica, dirigidos pelos profetas, a filha de Sião, que está escrito lá na profecia de Zacarias, de Joel e principalmente de Sofonias. O motivo da alegria escatológica, assim proclamada pelo anjo, era que o Senhor iria voltar para o meio de Israel. Ou para traduzir em seu sentido etimológico a expressão aqui empregada, nas entranhas de Israel. O anúncio do anjo faz eco ao de Sofonias, mas desta vez para uma realização imediata. Quando o povo de Deus ele foi levado pelo exílio, lá para a Babilônia, o templo ele foi assaltado, os objetos sagrados, a arca com todos os seus haveres. E desde então, o povo esperava essa manifestação do Senhor. É como que se a arca em que o Senhor se fazia presente não estivesse mais ali. E a partir de então o povo esperava com mais ardor a vinda do Senhor, a vinda do Messias. E deste modo, a Sagrada Escritura, a partir de Sofonias, que diz assim, olhem que coisa maravilhosa. Rejubila, filha de Sião, o rei de Israel, Javé está em ti. Não temas, Sião, Javé teu Deus está em teu seio como um valente salvador. E o anjo diz, vejam só o paralelismo entre essas duas perícopes. O anjo diz, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Não temas, Maria, eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele reinará na casa de Jacó para sempre. Então, o Antigo Testamento ele elucida este grande acontecimento, e já demonstrando a sua dimensão divina, que é atualizada no cumprimento desta profecia, conforme mostra São Lucas. E o cardeal Ratzinger,
ele escreveu uma tríade sobre a pessoa de Jesus. E num desses livros, mas precisamente sobre o livro da infância, ele vai dizer o seguinte acerca deste paralelismo entre Sofonias, que diz a respeito desta expressão alegra-te, e a respeito deste relato lucano, ele vai dizer assim: Maria parece como a filha de Sião em pessoa. As promessas que dizem respeito a Sião cumprem-se de modo inesperado nela. Alegra-te, rejubila-te, filha de Sião. Maria torna-se a arca da aliança, o lugar de uma verdadeira habitação do Senhor. E depois deste inusitado convite à alegria, o anjo diz assim, olhem, ele identifica Maria com o título cheia de graça, em lugar do nome próprio, não é? Ele usa esse termo como se esse fosse o nome de Maria, porque ele diz, alegra-te, cheia de graça. E ao defini-la com este apelativo, ele também está aqui revelando já um sinal da preservação de Maria do pecado original. Alegra-te, cheia de graça, aquela que é cheia da graça divina. E de acordo com o Papa São João Paulo II, ele vai dizer que essa questão de Maria, ela ter sido também acolhida pelo anjo desta maneira, ou melhor, interpelada pelo anjo desta maneira, deste fato deriva também a singularidade e unicidade do seu lugar no mistério de Cristo. Vocês sabem que o mistério de Maria, ele tem por base a sua maternidade divina, ele é fundado, ele é fundamentado nesta maternidade na qual o anjo está lhe convidando a dar o seu sim. Este relato lucano é o mais importante relato mariológico. Por isso, irmãos, peçamos a Jesus neste dia a graça de compreender esse mistério de Maria e também o da sua encarnação a partir desta palavra. E o anjo demonstra a relevância deste termo, cheia de graça, ao repeti-lo. Ele diz assim no versículo 30, encontraste graça diante de Deus. Então São Lucas coloca em relevo a primeira reação de Maria. Olha só, qual foi a primeira reação de Maria quando foi interpelada desse modo? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela ficou intrigada com estas palavras, vai dizer São Lucas, e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O que isso significa? Maria, ela tinha uma fé expressa na encarnação futura, mas ela não tinha essa alta ideia de si mesma, que ela seria essa jovem escolhida para ser a mãe do Salvador. E por isso ela ficou intrigada, mas ela continuou no diálogo com o anjo, pois ela possuía uma profunda inclinação ao sumo bem. O anjo acrescenta: não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus, mostrando que fora eleita de excepcional e única para ser introduzida no mistério de Cristo. E o mariólogo René Laurentin, ele vai dizer que, olha que coisa maravilhosa, o motivo da perturbação de Maria. Ele vai explicar o seguinte: sua perturbação não vem do temor pusilânime, mas da irrupção da alegria messiânica, porque se a gente for observar nas aparições anteriores, até mesmo no Antigo Testamento, o anjo sempre começa dizendo não temas, porque é próprio da nossa humanidade estremecer, né? Diante de algo assim inusitado, inesperado, a gente treme. Mas o temor de Maria não foi por medo. E este teólogo ele vai dizer que sua perturbação, ela surge da irrupção da alegria messiânica, que o anjo insinua com palavras veladas, e que seria em linguagem plena. A salvação chegou. Tu vais ser a mãe do Messias, o novo Israel, onde vai residir o Senhor. Então, este temor, esta perturbação de Maria não foi por medo, mas sim por uma profunda alegria da qual ela foi tomada. Vamos então agora para a segunda parte do diálogo, que está lá do versículo 31 ao 33, onde o anjo, ele vai revelar a origem humana de Jesus. Jesus se encarnou. E ele vai dizer assim: eis que conceberás no teu seio, e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus.
Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. O anjo, ele retoma a profecia mais importante acerca da dinastia davídica, que se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 12 ao 16. Eu vou ler para vocês esta profecia, a mais importante profecia sobre a encarnação de Jesus, ou melhor, sobre a dinastia davídica. É quando o profeta Natã, ele vai até Davi e diz o seguinte, claro, ele está anunciando aqui o que irá acontecer no futuro. Farei permanecer a tua linhagem após ti. Preste atenção como as palavras, elas coadunam com a pessoa de Jesus. Farei permanecer a tua linhagem após ti. Aquele que terá saído das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. Estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de ti, e o teu trono se estabelecerá para sempre. Uma das coisas mais belas que eu tenho aprendido ao estudar teologia, mais precisamente a Sagrada Escritura, é que todo o Antigo Testamento, em todos os livros existem profecias acerca de nosso Senhor Jesus Cristo, porque no Antigo Testamento a salvação é compreendida como promessa, sendo que essa é a profecia mais importante acerca da linhagem davídica. Mas é tão maravilhoso perceber que neste anúncio, estas profecias elas se cumprem. Então, deste modo, o primeiro anúncio sobre Jesus Cristo acontece através do anjo Gabriel. Ele é o primeiro a anunciar, que ao exprimi-lo, coloca em destaque o nítido resumo da história da salvação. E também anuncia a revelação sobre o cumprimento dessas profecias veterotestamentárias do Antigo Testamento. Então, vamos compreender um pouquinho sobre cada palavra que o anjo falou nessa segunda parte do diálogo. Ele vai dizer assim: eis que conceberás no teu seio. Olhem, essas palavras, elas remetem literalmente ao processo natural da encarnação do Verbo de Deus, mas também trazem em si um significado bem relevante para a tradição bíblica. O biblista, o Carlos Inácio Gonzalez, ele vai dizer o sentido desta expressão, esclarecendo que quando o anjo diz assim, eis que conceberás no teu seio, trata-se de uma redundância, uma vez que se ela vai conceber, claro que a gente já entende que vai ser no seio, mas quando São Lucas ele coloca essa expressão seio, ele quer também dar a entender a nova forma de Deus se fazer presente na história humana. Então, esse biblista ele vai dizer assim: é possível que a curiosa sobrecarga de significado de Lucas 1:31 e 2:21 provenha do desejo de destacar que por meio de Maria realiza-se a grande aspiração escatológica do Antigo Testamento, a habitação de Deus no seio do seu povo. E aqui ele coloca algumas passagens bíblicas que se referem a este acontecimento, como por exemplo Isaías 12:6, o Salmo 46:6, Oséias, Miqueias, enfim, várias passagens o autor coloca para dizer que realmente essa palavra ela se cumpre. E ele continua: em todo caso, o menino que Maria deve conceber e chamar Jesus, Javé Salvador, corresponde à presença de Javé no seio da filha de Sião. Então, nesta perspectiva, esse biblista, ele vai dizer que a alegria na qual Isaías, ele proclama lá no capítulo 12:6, é uma alegria que convida Jerusalém a vivenciar, porque na encarnação, de fato, Deus ele se faz presente no seio do povo eleito, no seio de Israel. Como eu já disse para vocês, uma vez que o tabernáculo do templo estava vazio desde lá do tempo do exílio, e agora o povo eleito, ele encontra-se mediante a presença do Senhor, no tabernáculo vivo que é Maria Santíssima. Então, compreende-se
que Maria é esta filha de Sião expressa. Quando vocês verem essa expressão daqui para frente, falando sobre a filha de Sião, Sião, existe toda uma teologia acerca deste termo, a filha de Sião, que se coaduna, que tem o seu ponto ápice na pessoa da Virgem Maria. Ela é reconhecida como esta filha de Sião, que representa o novo povo eleito com o seu sim, com o sim mais importante para a história. E depois, nesta perícope, que eu vou ler completa, nesta perícope, eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ela evoca, muito interessante que o Sérgio Coutinho, ele pregou hoje pela manhã sobre Isaías 7,14. Ela evoca essa perícope. É a grande profecia da virgindade de Nossa Senhora e do nascimento de Jesus. Ela evoca esta profecia. Vejam bem como são bem semelhantes as duas perícopes. Enquanto que São Lucas ele diz assim, que o anjo diz, né? São Lucas vai narrar aí a fala do anjo. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Isaías vai dizer, por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. E a Lumen Gentium, a Constituição do Concílio Vaticano sobre a igreja vai dizer que de fato nesta profecia de Isaías está patente o dogma da virgindade de Nossa Senhora. A Lumen Gentium vai dizer, porque ela é igualmente a virgem que conceberá e darás à luz um filho, cujo nome será Emanuel. Então, São Lucas salienta a extraordinária afirmação do anjo de que Maria seria a encarregada de lhe impor o nome. E é interessante, né, que no relato de Mateus, acerca da anunciação do Senhor, Mateus ele tem um prisma voltado para São José. Mateus vai dizer que José é quem pôs o nome a Jesus, porque José ele assumiria a sua paternidade legal. E aí então, Maria, ela coloca o nome também com sentido para a Sagrada Escritura, porque vai dizer assim, o teólogo Eleizalde Bastero, ele vai dizer que no Antigo Testamento há também alguns antecedentes que colocam o nome nos seus filhos, como por exemplo, Agar, né, a mãe de Ismael, Sansão. Também neste relato sobre Isaías, é ela que coloca o nome no filho. E o Eleizalde vai dizer que, do ponto de vista exegético, essa perícope quer dizer que Jesus ele vai ser exclusivamente de Maria, sem a participação de um homem, será a sua encarnação, será a geração. E eu quero, o tempo é curto, né? Já passar aqui para a outra parte do relato, onde nós vamos meditar um pouquinho sobre a encarnação no sentido da divindade, de tocarmos na divindade de Jesus. Quando o anjo diz assim, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. O santo que nascer será chamado Filho de Deus. Então, compreende-se desta maneira que a maternidade é por obra do Espírito Santo. É Deus o autor desta maternidade. Deus é o agente passivo desta maternidade. E ele será chamado Filho de Deus. No Antigo Testamento, essa expressão Filho de Deus era mais relacionada ao rei. E é muito interessante que nós vamos compreender que quando Lucas ele vai colocar essa expressão de Filho de Deus, ele vai trazer um sentido completamente novo para o Novo Testamento. Vamos ver o que é que esse teólogo aqui, o Eleizalde, é um teólogo espanhol, ele vai dizer para nós. Filho de Deus ultrapassa aqui a perspectiva messiânica judaica, pois não havia expectativa de que o Messias fosse filho de Deus no sentido de ser concebido sem pai humano. Olhem que lindo. Jesus é o Filho de Deus em um sentido totalmente novo. Porque se Deus está realmente presente no seio de Maria, o que nascerá dela é o
próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo. O Verbo que se encarnou. Logo, Maria não é chamada a ser mãe somente no sentido física, mas ela é mãe daquele que será o herdeiro da promessa davídica, o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Por isso, em Maria se realiza a união hipostática do Verbo com a carne humana. E na conclusão do diálogo, o anjo ele retoma o acontecimento da gravidez miraculosa de Isabel. Ele vai dizer o seguinte: também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Eu só queria no finzinho já foi me dado o tempo aqui, de colocar um paralelismo que os estudiosos desta passagem bíblica, eles colocam. Eles vão dizer que mediante estas palavras, pode-se observar que a encarnação do Verbo no seio virginal de Maria está em íntima relação com a concepção de Isabel. O anjo torna a dizer, né? Também sua parenta concebeu. Mas também com a concepção de Sara, quando ela foi lá interpelada por aqueles homens que disseram, por aquele homem, não é? Um ser angélico que disse que ela iria engravidar mesmo na velhice. E ele falou, o anjo, para ela e para Abraão, porque para Deus nada é impossível. E eu quero só trazer as palavras do Raniero Cantalamessa, que expressa a correspondência entre a fé de Maria e a fé de Abraão. Quando Maria ela recebeu este anúncio do anjo, ela não tinha plena certeza, o pleno conhecimento de que Jesus era Deus. Porque o anjo vai falar, não é? Que ele será o Messias, o Filho do Altíssimo. Mas ela sabia que era um acontecimento muito importante para a história da humanidade, mas ela não tinha pleno conhecimento da divindade do Senhor. E Maria aceitou porque ela teve fé. Como quando ela pergunta assim, como é que vai se dar isso, não é? Se eu não conheço o homem, se era virgem. E Maria, mesmo assim, pela fé, ela aceita. Quando o anjo diz, o Espírito Santo virá sobre ti, pela fé. E mediante esta fé, que dá continuidade à fé de Abraão, que também acreditou que seria pai mesmo na sua velhice, o Raniero Cantalamessa, ele diz o seguinte: na vida de Abraão encontramos 2 atos de fé. Primeiro, pela fé Abraão acreditou na promessa de Deus, que teria um filho, não tomando em consideração o seu próprio corpo já sem vigor, nem o seio de Sara já sem vida. Depois foi pela fé que Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque e ofereceu o seu único filho, apesar de ter recebido as promessas. Olhem que bonito. Raniero Cantalamessa fala, também na vida de Maria encontramos 2 grandes atos de fé. Maria acreditou quando Deus anunciava a ela, virgem, o nascimento de um filho que seria o herdeiro de todas as promessas. Acreditou em segundo lugar quando Deus lhe pediu que assistisse à imolação do filho que ele tinha dado. A Maria é pedido mais do que a Abraão. Com Abraão, Deus parou no último momento e poupou a vida do filho. Com Maria, não. Mas ultrapassou a linha sem retorno da morte. Nisso percebe-se a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Olhem bem, Abraão empunha a faca, mas obtém novamente Isaque. Mas a espada, ela chegou de fato a transpassar e a despedaçar o coração de Maria. Se Abraão, pelo que fez, mereceu na Bíblia o nome de pai de todos nós, de todos os crentes, que haverá de estranho se Maria for chamada de mãe de todos nós, mãe de todos os crentes. Mas, vejam bem, o papel de Maria não substitui o papel de Abraão, porque cada um possui a sua própria vocação. Nós só precisamos entender que Maria é para o Novo Testamento, a mãe da fé, o que Abraão foi no Antigo Testamento. Então,
o sinal da esterilidade, da fecundidade das mulheres do Antigo Testamento, tanto Sara, depois nós vemos Rebeca, Ana, Raquel. Esse sinal torna-se para Maria um sinal eloquente de que de fato para Deus nada é impossível, porque o anjo também se referiu à sua prima que era estéril. Nós compreendemos que a esterilidade dessas mulheres do Antigo Testamento, que teve o cume em Isabel, tinha um sentido. Qual era o sentido? A prefiguração da virgindade de Maria Santíssima. Eram prelúdios deste grande evento da história da salvação, na qual Deus ele quis uma mulher virgem. E em Maria foi instituída a virgindade consagrada na igreja. Ela é a mãe das virgens. Eu sou celibatária com muita alegria. E tenho Maria como minha mãe. Nós, consagradas, quer seja você aí na vida consagrada, na vida religiosa, tem como mãe Maria Santíssima. E para encerrar, após as últimas palavras do anjo, segue-se a terceira reação de Maria com sua resposta essencial. Qual é a resposta essencial de Maria? O sim. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E é desta maneira, meus irmãos, que Maria ela participa ativamente da obra redentora de Jesus Cristo. E o sim dela, ele tem um caráter universal, porque Maria, pelo seu sim, ela abriu a porta para que Jesus ele entrasse na humanidade, para que ele salvasse a humanidade. Assim se explica o caráter universal do sim de Maria. E tendo em conta a grandeza deste ato sublime, vejam, o Concílio Vaticano afirma que Maria, ela não foi utilizada por Deus como um instrumento meramente passivo. Ou seja, Maria, ela tinha a liberdade para escolher, o livre-arbítrio, melhor dizendo, para escolher entre dar o sim e dar o não. Mas o concílio acrescenta o seguinte: Maria, ela cooperou livremente pela sua fé e obediência na salvação dos homens. Ela é o modelo do sim. Ela é o modelo. Então constata-se que essas palavras, eis a serva do Senhor, constituem a definição que Maria dá de si mesma. Porque quando começa o relato do anjo, ele trata ela por Maria, né? Ou melhor, São Lucas vai dizer, né? Que o anjo foi enviado a uma virgem com o nome de Maria. É o nome dado pelos homens. O nome dado por Deus é o nome Ave cheia de graça, é cheia de graça. E o nome que ela se define é eis a serva do Senhor. E vejam que tem um sentido veterotestamentário lá do Antigo Testamento. Porque olhem, a mãe de Samuel também se definiu assim. A rainha Esther também se definiu assim. Davi se define assim. E quando Maria diz assim, faça-se em mim segundo a tua palavra, ela demonstra que ela aceitou a palavra de Deus e cooperou de forma imediata para que o verbo se fizesse carne. Ou seja, a palavra, ao ser acolhida, entra nela e se faz carne. Santo Agostinho vai dizer nesse sentido que Maria, antes mesmo de acolher Jesus como homem, ela acolheu pela fé. Ela acolheu pela fé no seu coração. Por isso Maria é a primeira crente, esta mulher de fé do Novo Testamento, a primeira mulher de fé do Novo Testamento, que nos ensina como deve ser a nossa vida cristã. Uma vida permeada, melhor dizendo, pelo sim diário. Então, São João Paulo II, ele vai dizer assim, acerca deste sim de Maria. Olha o significado teológico que este sim traz. Maria, ela se situa no mesmo centro daquela inimizade, daquela luta que acompanha o evoluir da história humana sobre a terra e a própria história da salvação. Maria se situa no mesmo tempo no centro daquela inimizade. Eu comecei lendo o proto-evangelho, no qual o pai diz lá para Satanás que a descendência da mulher vai esmagar a cabeça dele e ele ferirá a serpente. Então, São João Paulo II ele vai explicar que o sim de Maria se situa no mesmo centro daquela inimizade. É a partir do sim de Maria que começa
a grande vitória sobre Satanás, sobre o pecado. Maria apresenta em si, como nenhum outro dentre os seres humanos, aquela magnificência da graça com que o Pai agraciou no seu amado Filho. E esta graça, vai dizer João Paulo II, constitui a extraordinária grandeza e beleza de todo o seu ser. E agora, assim, para concluir, eu quero trazer para vocês um trecho da homilia de São Bernardo, tendo em conta o caráter espiritual desta perícope bíblica. Tem um caráter teológico, doutrinário, muito profundo, mas traz em si um caráter espiritual. O cardeal Ratzinger, ele retoma uma homilia de São Bernardo, e ele vai dizer que São Bernardo coloca em relevo o sentido dramático deste momento da encarnação. Ele vai dizer assim: de acordo com as palavras de São Bernardo, este profundo amante da Virgem Maria, que salienta este aspecto dramático. Por que dramático? Vocês vão entender. Porque São Bernardo, ele recorda o fracasso dos primeiros pais, no qual o mundo inteiro, depois disso, ficou às escuras, nas trevas, sob o domínio da morte. Olhem que maravilha. E no evento da Anunciação, Deus procura entrar de novo no mundo, batendo a porta de Maria. Assim, Deus mostra que tem necessidade do concurso da liberdade humana, uma vez que não pode redimir o homem por ele criado, livre, sem o sim livre à sua vontade. Então São Bernardo, ele vai dizer que é como que se todo o céu e toda a terra parassem à espera do sim de Maria. E São Bernardo continua: por isso, no momento do pedido a Maria, o céu e a terra como que suspendem a respiração. Ela vai dizer sim ou não? Porventura lhe será obstáculo a sua humildade? E por isso diz São Bernardo a Maria: só por esta vez, Maria, não sejas humilde, mas seja magnânima. Dá-nos o teu sim. Sendo este um momento decisivo em que do seu coração, em que do coração e dos lábios de Maria, surge a grande resposta para Deus e para todo o mundo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Tem uma canção que expressa essa realidade, esse encontro que hoje aconteceu. A Áurea, você pode cantar, né? Se a Áurea quiser cantar essa parte da mulher. Não canto não. Vou rezar só. Mas vamos rezar então com essa música. É uma parte que a mulher canta, é um diálogo entre a Virgem Maria e o anjo Gabriel. Muito bem expressado na canção. Que diz assim: quem serás tu, criatura bela? Nossa Senhora que canta: que encheu meu quarto com tua luz. O teu olhar me trouxe a paz. Tua presença me faz. Aí o anjo responde: eu sou o anjo Gabriel. Venho em nome do Senhor. Darás a luz ao Salvador. Serás a mãe do Emanuel. E aí Nossa Senhora canta, né? Porque teus lábios tremem tanto assim? Porque não tira os teus olhos de mim? Aí o anjo diz: há tanta graça está diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. E a Virgem diz: não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar. Que coisa linda isso. Sim, eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria,
se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. De nós a penetrarmos neste mistério, com certeza o Senhor reservou este momento para que penetrássemos profundamente neste mistério. O mistério, ele existe para ser penetrado, tem essa finalidade. Não é um fim que se fecha em si mesmo, mas é para ser penetrado. Fecha um pouco os seus olhos e você pode dizendo sim, abrindo o seu coração ao Senhor, dizendo sim, Senhor, eu quero penetrar neste mistério, me revela. Nós já vimos um pouco agora da doutrina da igreja sobre este dia, mas agora me revela, Senhor, por tua graça, como um dom infuso divino, sobre a grande importância que é este mistério da tua encarnação e o mistério de Maria na igreja. E vai dizendo sim ao Senhor, pedindo que Ele entre. Como bem lembrava São Bernardo, o mesmo Deus que nos criou, Ele quer depender do nosso sim para realizar a sua obra salvífica em nós, na nossa vida, no nosso ser. Por isso vai dizendo sim a Deus. Eu partilhava hoje com uma irmã de comunidade sobre esta questão de darmos o sim pela metade. Nós muitas vezes damos o sim pela metade a Deus. Por que muitas vezes a gente não reflete Deus em nós como Nossa Senhora? Porque o nosso sim não é inteiro, não é completo, não é integral, não é total. Então hoje eu quero lhe convidar, dê o seu sim inteiro a Deus. Não tenha medo. Porque São Paulo, ele dizia, em Deus nós somos, em Deus existimos, em Deus nos movemos. E ao darmos o nosso sim, a nossa adesão, com certeza Ele vai nos aperfeiçoando. Porque a graça, ela não destrói a natureza, pelo contrário, ela aperfeiçoa a cada um de nós. Ela nos torna homens e mulheres realizados. A graça que estava sobre Maria, o Senhor quer também conceder uma porção a cada um de nós, a mim e a você nesta tarde, mas sobretudo a graça de um sim total a Deus, a graça de termos um coração indiviso, profundamente dele. Chega, meus irmãos, de termos um coração morno. Que Nossa Senhora nos conceda essa graça nesse dia, neste grande evento que é o evento da Anunciação, no qual comporta o seu sim, o sim mais importante da história humana. Que ela nos conceda essa graça de darmos o nosso sim a Deus de forma total, custe o que custar, custe a nossa vida, o nosso sangue, mas que seja um sim verdadeiro. Eis o que pedimos, ó Mãe. Podemos concluir este momento cantando de novo esta canção. E na medida que o Emmanuel for interpretando esta canção, vá se deixando conduzir por ela. E vai deixando que o próprio Espírito Santo, que esteve sobre Maria naquele momento, também lhe coloque dentro deste mistério do dia de hoje. Cantemos o início, então. Serás tu, criatura bela. A Virgem Maria canta. Que encheu meu quarto com tua luz. O teu olhar me trouxe a paz. Tua presença me refaz. Aí o anjo canta para ela. Eu sou o anjo Gabriel e veio em nome do Senhor
Salvador. Serás a mãe do Emanuel. Imagina essa cena, a Virgem Maria olha para aquele anjo. Olha que delicadeza do autor ao ver isso. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti, que o céu inteiro espera por teu sim. Olha que resposta. Não temas, doce anjo do Senhor. Escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar. Sim, eu serei a mãe do Salvador. Todos os anjos cantando isso no dia de hoje. Quanta alegria. O céu inteiro esperava por esse sim.